O mês de junho começa com muita umidade na maior parte do país. Declaro oficialmente aberta a Copa das Confederações FIFA 2013. As passagens de ônibus, trem e metrô vão ficar mais caras a partir de amanhã. Em São Paulo, a passagem de ônibus, metrô e trem passam de R$ 3,00 para R$ 3,20 a partir de hoje. Os manifestantes circulando. Vai de se matar, vai ter suicídio. E o metrô você se joga logo, para não ter trabalho. Os ônibus ao tempo de demora, né? Você vem cada vez mais cheio, mais lotado. Nunca sento, em nenhuma das minhas viagens de ônibus eu sento. Depende de onde eu acho uma merda. Desculpa da palavra, mas é um caos. Caos, tá um caos. A parte de trem, os trens suburbanos, assim, é muito sofrível. Se tratando de um ano de Copa do Mundo, né? É de se imaginar que há investimento, mas não é o que acontece. Nenhum dos políticos tem coragem de deixar o carro deles para poder andar de transporte público, ficar lá no meio, no calor, suando. Eu acho que o preço, enfim, R$3,20 ou R$3,00 de qualquer jeito é muito caro para o que ele oferece. Não tem a menor condição. Sei lá, algum dia isso vai mudar, espero, né? Então, eu vou morrer sonhando, mas não sei se a minha geração vai ver isso aí acontecer. Não é verdade? É muito caro. É 20 centavos. Para enriquecer cada vez mais os empresários. E cuidado que agora vai surgir o Partido dos Loucos. Dizem que não é pra você essa história de vencer, de sonhar e conquistar. Eu digo que é pra você essa história de vencer, de sonhar e conquistar. Eles querem forjar heróis pra manter o povo sem voz. É o soco no queixo, lapada no peito, tambor de crioula merece respeito. Por é saber que o país que almejo já foi vendido por um baixo preço. Então façam das flores navalhas, que falem das canções baionetas. A verdade é o todo e o todo é o povo. Meu povo é sofrido e não foge da luta, pois em casa de menino de rua, o último a dormir apaga a lua. Vai que eu quero encontrar este lugar e possa dizer valeu a pena essa porra viver. Vai que eu quero encontrar este lugar e possa dizer valeu a pena essa porra viver. Vai ser assim, Senhor. Vai ser assim, Senhor. Vem pra rua, vem contra o movimento, A MBL é um movimento social, horizontal, autônomo e apartidário que luta por um transporte verdadeiramente público. O MBL se formou a partir das revoltas populares que aconteceram principalmente em Salvador e em Florianópolis contra o aumento das tarifas de ônibus. As revoltas que aconteceram em Florianópolis, que ficaram conhecidas como Guerra da Tarifa, foram vitoriosas por 2 anos seguidos, revogaram o aumento da tarifa com a população nas ruas. E aí, em 2005, no Fórum Social Mundial, diversas cidades que estavam impulsionando lutas por um transporte público se encontraram no Fórum Social Mundial e resolveram criar um movimento social que abarcasse todas essas lutas, que foi o Movimento Passe Livre. Organizações como o Movimento Passe Livre, da maneira que eu vejo, são movimentos que não são movimentos dirigidos primariamente ao Estado. Fala da sociedade para a sociedade. Isso é inovador. O MPL é um movimento que se proclama anticapitalista, que não tem nenhum interesse
no tema da mobilidade urbana. Para o MPL, a mobilidade urbana é um pretexto para fazer uma revolução. Olha, eu conheço eles porque uma boa parte deles são estudantes da nossa faculdade. Eles trabalham, na verdade, me parece, de uma maneira bastante inteligente, que é, ao invés de apresentar pautas muito genéricas no interior das discussões políticas, o fim do capitalismo, coisas dessa natureza, eles vão em direção a um sintoma específico. Um sintoma que mostra toda a irracionalidade do sistema. Eu comecei a cobrir os protestos na terça-feira, que foi o primeiro dia de protestos dessa semana. O que eu vi era uma composição bem heterogênea de gente. Tinha alguns movimentos ligados a partidos políticos e gente que estava lá para protestar porque se identificava com a causa. Por que você está aqui no protesto? Eu não consigo imaginar uma razão para não estar aqui, na verdade. Eu acho que é incrível que todo mundo finalmente esteja, sabe, saindo das ruas e, protestando por uma coisa que é de direito e que só vai acontecer quando tiver pressão da população. Nos próprios ônibus está escrito que é um dever do Estado. Existem meios de se conseguir, no mínimo, o passe livre estudantil e depois a gratuidade total do transporte. Me espanta a sociedade achar estranho um protesto que é a favor de uma causa pública. Todo mundo está pagando esse aumento, inclusive a polícia. Eu tenho carro e estou aqui. Eu acho que todos também, porque quem tem carro acaba criando um congestionamento terrível, às vezes deixaria o carro em casa se o transporte fosse de qualidade. A primeira prisão que foi feita no protesto de terça-feira aconteceu do meu lado. Foi um ciclista que entrou na faixa que a polícia estava tentando liberar para os carros. E ele foi jogado no canteiro central por cerca de 6 policiais. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Boa parte dos manifestantes não estava a fim de violência e não agrediu a polícia em nenhum momento, mas tinha uma pequena parte que estava ali na frente, que estava puxando um conflito com a polícia, e que a polícia revidou e eles entraram em conflito, especialmente ali a partir do momento que eles chegaram no terminal Parque Dom Pedro. A terça-feira é um dia interessante também para analisar a repressão policial, né? Porque a gente teve um ato que estava muito tranquilo até chegar no terminal Parque Dom Pedro. E a entrada no terminal Parque Dom Pedro é uma coisa que a gente já fez em vários anos. Olha, nós estabelecemos com a liderança, desde o primeiro momento, um acordo de um trajeto, mas eles romperam esse acordo. Porque, na verdade, não há uma unidade de liderança. Há várias pessoas que se apresentam como líderes no movimento. Acontece que a tropa de choque cercou o Parque Dom Pedro, não deixou a gente entrar, começou uma repressão muito forte e a população estava com uma disposição muito grande de luta e não queria simplesmente ir para casa. Falavam de anarcopunk, mas quem estava lá sabia que era do Black Bloc. O quanto eles estavam inseridos ou combinados com o próprio MPL, eu francamente não sei, mas que houve. A tática Black Bloc, porque é uma tática, não é uma organização, não é um grupo político, coloca a questão: o que é mais legítimo? A violência contra pessoas que é praticada pela polícia ou a destruição de propriedade pública e privada? Quem estava lá naquele dia com máscara, usando a indumentária mesmo, todo vestido de preto e tal, sabia do histórico de Seattle, de Gênova, da estratégia anarcopunk mesmo, anarquista sobretudo, que eles colocaram em prática naquele dia. A força tática atuou exatamente porque eles estavam agredindo os policiais no Parque Dom Pedro. Na Paulista, inclusive, a gente voltou a negociar com a polícia para tentar conter, não acontecer nenhum ato de repressão, como tinha acontecido, muita gente estava machucada. Estava tudo bem, a gente chegou na Paulista sem qualquer tipo de complicação por parte dos manifestantes e a polícia claramente armou uma emboscada.
bancada lá para esperar a gente no vão do MASP, a gente ia encerrar o ato ali no MASP. Começaram a atirar e jogar bombas antes da gente chegar no MASP, e aí aconteceu tudo aquilo que a gente viu. Eu acho que está acontecendo um fenômeno, vamos dizer, que é historicamente conhecido, mas que provavelmente tem as suas imensas singularidades. Há um desencontro entre cidadãos e as suas instituições. Todo mundo tem o direito de se reunir em lugar público sem precisar de autorização de ninguém. A tarefa de vocês não é fazer a lei ser cumprida? Então cadê a lei sendo cumprida? Vocês impedindo o cidadão de ir e vir, vocês jogando bomba de gás lacrimogênio nas pessoas. Isso é justiça? Isso é o que você chama? E se seu filho estiver aí no meio, se for seu filho aí no meio, seu filho protestando, você vai jogar bomba nele? A única coisa que eu sei é assim, vocês atearam fogo em ônibus, quebraram o veículo, machucaram policiais, picharam o ônibus. Eu atirei fogo em ônibus? Mas eu vou pagar pelo crime de outra pessoa? Mas é isso que você está dizendo pra mim. Você está legitimando os seus atos. Eu vou pagar pelo crime de outra pessoa? Eu recebi bomba na cara, covarde. Eu acho que tinha algum manual na internet, não era? De como lidar com gás lacrimogênio. Algum manual meio mal feito, assim, eu não lembro. Mas viralizou, né, na internet que o melhor jeito de você lidar com gás lacrimogênio era jogar vinagre. Juntamente com ele tinha uma substância que ele alega ser vinagre, então vai ser submetido à perícia para confirmação. E virou uma coisa cômica, né, o vinagre, porque você ser detido antes de ir para manifestação, porque você está portando vinagre, não parece fazer o menor sentido, né? Vinagre, pode ficar ali com a mão para trás. Como é que é? Pega, tô sendo preso aí, fica com a mão para trás. Vinagre é um novo antraz. É mais fácil você colocar, às vezes, a pessoa para chorar um pouco com gás lacrimogênio do que ficar numa situação daquela que todo mundo viu na própria Folha, o policial numa situação de poder matar alguém, porque ele é atacado por um monte de gente e está com a .40, que não é a arma ideal. Ele nem devia estar sozinho naquele local. O Brasil realmente, se é que teve dois grandes momentos que foram as diretas já, o impeachment de Collor, com grandes manifestações públicas, mas não tem uma tradição de manifestação pública. Se você pega a França, por exemplo, aí tem uma tradição contínua. Se francês quebra metrô na França, tem uma causa. Se aqui vai gente e quebra metrô na Paulista, é vagabundo que não quer trabalhar. Talvez se fosse francês é mais chique e a gente chamasse de ativista. Olha só que coisa interessante. Vamos pegar as pautas das manifestações em várias partes do mundo. Chile, 400 mil pessoas na rua pedindo educação pública de qualidade e gratuita. Israel, Tel Aviv, pedia intervenção do Estado na regulação do preço da habitação. Certo? Na Espanha, os indignados. O quê? Democracia real e uma possibilidade de você se contrapor contra o sistema econômico, financeiro que estava destruindo o país. No Tunísia e Egito, além das demandas de democracia vinculadas à ideia de dignidade, era também um estado de bem-estar social que não existe nesse país. Todas essas manifestações pediam também uma coisa muito clara: mais democracia. O cenário mudou completamente. Quando a gente foi para essa cobertura, a gente já tinha lido algumas declarações da Polícia Militar que disse que os manifestantes não ficariam mais à vontade para protestar da forma como eles queriam. Abre!
Abre a linha aí! Abre a linha! Segura ele! Aí! Várias pessoas detidas, olha lá. Rodrigão! É o Luiz, amigo. Cadê? Abre a linha! Pra trás, pra trás, pra trás! A gente só tá buscando a porra do nosso direito! E esses merda, tudo fardado, fica batendo na gente, jogando a porra do spray de pimenta no meu olho! Eles andaram do Teatro Municipal até a Rua da Consolação. Começou um conflito. Que na verdade não era um conflito, parecia mais um massacre da Polícia Militar. Muito obrigado. Eu que agradeço. E o que houve com a senhora? Quantos anos a senhora tem? 67. Obrigado. Como é o nome da senhora? Maria Bernadette. Conta pra mim, dona Maria, o que houve? Levei um tiro de borracha. Eles vão atirar pra cá, hein? Tá melhor? Eles vão atirar pra cá, hein? Então, Melhor eu vou fazer uma ocorrência. O movimento falou que ia parar pela Praça Roosevelt para continuar os contatos e tal. E isso não está sendo feito. Quinta-feira foi selvageria, assim. Aí, fica aí, que aqui é seguro. Seguro? É seguro. Só fala na cidade segura. Ao longo de toda a manifestação na quinta-feira, eu acompanhei a polícia batendo em gente, atirando e jogando bomba em gente que estava gritando sem violência. Eu tava rendido, seu filho da puta! Eu tava rendido! Eu tava rendido! Eu tava rendido, seu bosta! Seu bosta! Cara, relaxa. Filho da puta! Gil tomou um tiro no olho, cara. Quem? Gil. Gil? Quem é Gil? Quando a gente tava subindo Augusta, a gente deu de cara com choque. E eu fiquei parada, eu tava com o crachá da Folha pendurado no pescoço, sem o celular, porque o meu celular já tinha acabado a bateria, e sem falar uma palavra pra qualquer um deles. Foi quando um desses policiais do choque veio um pouco mais pra frente de onde estavam as pessoas com escudo, e ele apontou a arma pra mim. Aquilo tinha acontecido algumas vezes naquele dia, então eu não imaginei que ele fosse atirar em mim. Mas ele disparou. Você chegou a ver ele apontando pra você? Vi. Eu vi ele mirando em mim. Mas eu jamais achei que ele fosse atirar. Porque já tinham mirado em mim outras vezes naquela noite. Ninguém tinha atirado. Eu tava fazendo meu trabalho, eu sou mulher, enfim. Você não imagina que um cara fardado com uma arma vai atirar na sua cara. Nós construímos, sim, adequadamente o nosso policiamento. O nosso policiamento foi descentralizado em face da ausência de interlocução com este grupo. A gente foi cercado. Teve uma hora que a gente entrou na Consolação, acho que pela Matias Aires, e eu lembro muito bem, assim, de olhar para um lado e ver a tropa de choque, olhar para o outro e ver o batalhão da cavalaria, olhar para frente e ver bombas vindo. Houve uma quebra da ordem e a sucessão de intervenções policiais militares. Playboy da porra! Seu playboy! Cala sua boca! Cala sua boca! Cala sua boca! Desde o primeiro dia, a gente teve muitos manifestantes presos. E muitos manifestantes que simplesmente estavam andando na rua, chegaram na delegacia, foram imputados crimes que eles sequer tinham praticado. Dá licença, pessoal. O que ele foi pessoal, dá licença. Agressão à tropa. Dá licença. No Brasil,
O sistema público é despreparado num todo. Despreparado a escola, despreparado o hospital. A polícia não poderia ser diferente disso. Parou! Vai! Atrás! Fica aí! Fica aí, cara! Espera! Fica aí! Espera! Quando você está vendo a reação das pessoas ali, você vê que eles não foram treinados adequadamente. Porque não tem sentido. A forma como as pessoas reagem nervosamente é de quem não teve preparo. Talvez eles tenham preparo, entre aspas, quando não são vistos. Então estão na periferia e você não vê. Porque isso que você viu aqui é o que acontece cotidianamente com grupos que não são na classe média. É isto. É porque dessa vez a classe média estava filmando. Por que seguiu a gente aí, esses porra aí, caralho? Os senhores têm registros de conduta dessa natureza? Seguramente eles não refletem a atuação da grande maioria de policiais militares que participaram de todas as edições desse movimento pacifista. Foi uma tentativa clara do governo do estado, da tropa de choque, da rota, da polícia militar, de dar um checkmate no movimento e tentar impedir a todos os custos que as pessoas parassem de ir para a rua. Esse é um movimento organizado por quem? Por um grupinho de vândalos com uma ação evidentemente criminosa. Mas ligados ao partidário? Acho que precisa ser investigado para verificar a origem disso. Amanhã vai ter muito mais! Amanhã tem mais! Amanhã vai ter mais! Amanhã vai ter mais! Muito mais gente! Aquela semana, o papel que a mídia teve foi tão importante quanto a violência policial para gerar indignação. A imprensa refletiu essa indignação muito ampla da opinião pública com movimentos de minoria. Nós estamos acostumados nos últimos 10 anos a movimentos de minoria. Se vocês tiverem um rótulo de um movimento social, qualquer 50 pessoas para a Paulista, o que é uma forma de transformar a cidade em refém de grupos organizados. Os editoriais da Folha do Estado de São Paulo, acho que são históricos, né? Se você for ver o eco que os dois fizeram um para o outro, demandando basicamente mais repressão, falando que o Estado ainda estava sendo frouxo e falando que a Paulista deveria ser retomada. Bom, a imprensa falou que não pode fazer qualquer coisa, então a polícia deu a sua própria tradução para isso, e a tradução é: nós vamos fazer a festa agora. Aí quando a polícia fez a festa, houve uma indignação da opinião pública que de novo foi refletida no jornalismo. Eu acho que o jornalismo andou junto com a opinião pública aí. A mídia, ela aceitou, acho que porque ela não podia mais negar que as manifestações estavam tomando uma proporção muito grande, né? Não tinha mais como vocês colocar contra aquilo, mas assim, então já que vamos apoiar, vamos fazer de um jeito que haja menos contra nossos interesses, né? E o Arnaldo Jabor, ele fez exatamente isso. Um dia falar que era vandalismo e que era execrável e que era abominável. Eles são a caricatura violenta da caricatura de um socialismo dos anos 50 que a velha esquerda ainda defende aqui. Realmente, esses revoltosos de classe média não valem nem 20 centavos. E em outro dia falar, não, é muito legal, eles estão na rua. À primeira vista, esse movimento parecia uma pequena provocação inútil, que muitos criticaram erradamente, inclusive eu. Eu acho que a imprensa basicamente não errou no seu posicionamento nos dois momentos. No primeiro momento, ela não estava pedindo para se bater em manifestantes pacíficos. E no segundo momento, ela denunciou corretamente a violência absurda das polícias militares. Vocês vão passar? Vocês vão colocar no filme? O quê? O da Atena? Será que nós formulamos mal a pergunta? Você é a favor de protesto com baderna? Eu acho que essa seria a pergunta. 2.839 pessoas disseram que são a favor desse tipo de protesto. Isso é bem interessante, porque esses comentaristas, eles são viciados em opinião pública. O cara que liga, tá vendo ali tudo calmo, tranquilo, pode achar até que a pergunta é essa. Faça a pergunta da forma que eu pedi para formular. Eles não têm uma coisa de contrariar, então
no ibope deles é polícia e tal. Quando o cara começou a ver que tinha um outro lado, o cara teve que, muito espertamente, ele teve que... Já deu para sentir. O povo está tão pé da vida com o aumento de passagem, não interessa se é de ônibus, se é de trem, se é de metrô, o povo está tão pé da vida que apoia qualquer tipo de protesto, pelo que eu vi. E se a mídia também, depois do dia 13, também não tivesse virado de lado e chamado o país inteiro, a vitória do MPL também não teria chegado. Eu vejo, assim, pessoas do meu convívio, por exemplo, pessoas do meu trabalho, que até então só falavam do vandalismo e para as quais eu não podia falar antes que eu estava indo nos atos, né? Eu ia depois do trabalho, então eu dava um jeito de ir, eu não podia falar. Depois do dia 13, assim, eu falei que eu tinha ido em algum ato e, nossa, aquilo virou uma coisa legal. O que você está vendo aí é o carro da Rede Record de transmissão pegando fogo. Você me diria, é uma destruição do patrimônio da Record. Mas eu vejo nisso, diferente de todo mundo, um ótimo sinal. Quando você fala de uma coisa que é muito nova, mas que já se banalizou, isso todo mundo sabe, é o poder de convocatória que tem as novas mídias, né? Isso é uma coisa absolutamente nova e de uma importância imensa. Em São Paulo, o momento de clivagem foi no momento em que, sistematicamente, havia uma criminalização contra o movimento foi à rua de forma pacífica, os jornalistas e o movimento apanharam loucamente da polícia, a população viu aquilo correu às redes sociais. Quem quebrou a narrativa de fato, né, foram os cidadãos. Tiveram com seus celulares, suas câmeras e tudo mais, distribuindo de maneira independente, e a qualidade do material e a relevância dele era o suficiente para que esse material fosse largamente difundido. Naquele instante, tudo foi catalisado no país, inclusive a importância do jornalismo cidadão. A mídia ninja não é uma agenda secreta, é uma proposta de uma rede de jornalismo colaborativo, independente. Um evento criado no Facebook já o Brasil inteiro, nossa, o que está acontecendo no Rio, São Paulo. E a distorção que a TV e a mídia estão fazendo. The World Cup is going to add up to about $30 billion. As redes sociais aí sim se tornaram cruciais, muito mais importantes do que dar a sua própria opinião, é virar o canal por onde isso é escoado. Toda a vida houve isso. As maneiras de fazer isso diferiram e diferem ainda hoje. Desde a Bastilha, por exemplo, como é que o povaréu se reuniu? Aqui no Rio, em menos de 15 horas, o enterro do Edson Luiz, um estudante que foi assassinado pela polícia, foi feita uma passeata gigantesca, também sem internet e tal, mas havia o rádio, telefone, o boca a boca e as adesões. Essas diferenças, no fundo, são apenas correspondentes aos meios disponíveis na época, mas todos eles sempre funcionaram e novos vão continuar funcionando, eu espero. Foi uma manifestação, as pessoas falam em 100 mil pessoas, mas a gente ouviu a própria polícia falando em mais de 1 milhão de pessoas nas ruas na cidade de São Paulo inteira. Essa noite eu tive um sonho, despertei em queda livre, o café tava cansado e o humor estava frio, fui pra rua num delírio, quase fui atropelada, nessas cruzes um grande amigo que me diz a gritos mansos.
tempo todo que a manifestação era sim por causa de 20 centavos, que era sim contra o aumento da tarifa. Isso, no orçamento da minha quebrada, faz diferença. Estou aqui por ele, para que no futuro dele ele possa ter um transporte digno, de qualidade, com a polícia é uma pura coincidência. Sem polícia não tem violência. O povo tão certo mesmo. E tipo, eles estão como tipo uma família, lutando por um direito que é deles mesmos, entendeu? Eu acho que é legal. Principalmente que não tem violência, né? Ligam pra a gente e falam, estão invadindo o Congresso Nacional. Eu falei assim, fudeu. Naquele dia deu uma adrenalina muito grande que quase como se houvesse uma Bastilha que ia cair naquele dia mesmo. Assim. Por isso que eu fui pro Palácio dos Bandeirantes. Eu falei assim, bom, se vão tirar o Alckmin à força, eu quero pelo menos ver isso. Eu quero ver. São Paulo é a principal economia do país e por isso tem muito mais atenção de tudo. Dentro do movimento Passe Livre, a gente sempre teve relativa clareza que se um dia a gente fizesse uma revolta em São Paulo, como fizeram em outras cidades, ia acontecer, isso ia se espalhar pelo Brasil. Eu fiquei muito triste na segunda-feira. Eu fiquei surpresa com a quantidade de gente na rua, né? E a princípio, assim, quando eu cheguei, eu achei aquilo tudo muito positivo, mas eu saí da manifestação preocupada. Mas naquele dia, quando eu vi muita gente chegando com bandeira do Brasil e uns grupos organizados distribuindo bandeira do Brasil, anarquista, Black Bloc, PSOL, PT, assim, incidentalmente ali, eu falei, nossa, tem muita gente aqui que se detesta e estão juntos. O que eu vi foi a difusão de pauta gritante, assim, então eu quase não ouvi, né, os gritos de rua relativos ao transporte. E durante a manifestação eu achei lindo mesmo, mas quando eu voltei para casa, eu já vi muita gente postando preocupada, falando, sai da rua, tem uma direita querendo cooptar, não gostei do que eu vi, perdeu o foco e tudo mais, mas eu voltei para casa já uma lavada. Mas a polícia militar disse que a ação é preventiva e que houve um trabalho da inteligência que identificou chances de novo processo e tentativa de invasão do prédio diante das manifestações que ocorrem hoje em outros estados do país. Obrigado, Basília. 6h12. Agora! Nós vamos! Nos encontrar! Com os companheiros! Para isso! Nós vamos! Virar! Na próxima esquerda! Todo mundo junto! E organizado! E hoje a cidade vai parar! Terça-feira foi um dia, assim, foi uma revolta popular mesmo pela cidade. O próprio movimento não conseguiu
garantir um trajeto do ato que a gente não tinha intenção de que fosse para a prefeitura. Está acabando. Então, quando acabar, não saírem, diga para as pessoas não. Mas ali é o seguinte, você tem que deixar as pessoas dentro do salão. Os caras vão virar uma boa. Presta atenção, velho. Tem que resistir até a última hora e botar o choque, chamar o choque. Só que a situação do prédio ficou insegura. Então o choque já está se posicionando, infelizmente. Então... Um dia ali que eu estava dentro do prédio, quando eu teve essa até com a prefeitura, o que eu consegui perceber claramente é que houve um recuo enorme da Polícia Militar, né? Chegou um momento assim que parecia que os manifestantes conseguiriam entrar, porque só a Guarda Municipal estava segurando. A Prefeitura realmente tinha tido a ideia, a intenção de segurar os manifestantes que estavam tentando invadir só com a Guarda Municipal, mas num determinado momento a situação no centro de São Paulo saiu de controle, a Prefeitura avisou a Polícia Militar, eu mesma recebi um torpedo de um secretário falando que a tropa de choque está indo para aí, porque eles estavam indo para o Teatro Municipal para invadir, e a tropa de choque demorou 2 horas para chegar. Você já tinha feito isso? Nunca, a primeira vez. E que tal? Qual que é a sensação de fazer esse bagulho desse? Porque aí é o dinheiro nosso que não é pago imposto. Você acha que você tá roubando ou você acha que você tá fazendo nada? Eu só tô quebrando, eu não levo nada pra tirar a cara de televisão. Merda. Quem merece isso aí? Quem tá merecendo? Quem tá merecendo aí é pegar os governos aí e botar fogo em tudo. Há um grupo ideologicamente violento que acha que deve fazer isso, deve atingir instituições representativas da ordem capitalista. A isso se misturou gente das ruas, gente que vive na rua. A isso se misturaram, por que não, os delinquentes da cidade. Não é imaginar que todos eles saíram de campo, pelo contrário, eles se apropriaram dessa situação. Foi a total ausência policial. Eles falaram assim, vocês estão achando que a polícia é violenta? Então vamos ver como é que é sem polícia. Ao longo desses dias, nós temos conversado com o prefeito Fernando Haddad para que a cidade funcione. Nós vamos revogar, voltando à tarifa original de R$ 3. Eu reuni o conselho da cidade essa semana. Nós precisamos abrir a discussão sobre as consequências dessa decisão que foi tomada para hoje e para o futuro. Há 6 anos atrás, todo mundo falava que era uma grande maluquice e agora as pessoas estão discutindo isso na rua, nos bares. Sinceramente, se eu fosse empresário de transporte, eu ia pensar 2 vezes se eu ia querer carcar o povo atrás de lucro, porque a população agora está esperta. Nós vamos ter que cortar investimentos, porque as empresas não suportam, não tem como arcar com essa diferença. Nós vamos arcar com esses custos, fazendo um ajuste na área de investimento, apertando aí o cinto.
vai-se à rua por objetivos, às vezes, muito diferentes, em geral, muito difusos. E essa difusão permite que as pessoas vão para frente, que alguns movimentos um pouco mais organizados vão para as ruas com diferentes convicções e se choquem fortemente. Ninguém que estava na rua em junho de 2013, colocou de lado as suas diferenças, em nome de um objetivo comum. Pelo contrário, as pessoas foram para a rua com todas as suas diferenças. Se na rua estão pessoas que estão lado a lado, mas que têm posições políticas não só diferentes, mas às vezes incompatíveis, é claro que vão surgir diferenças e vão surgir episódios violentos até. É burguês, tudo burguês! Eu não sou de partido, cara, eu não sou de partido. Foi do caralho! Porque a gente tá aprendendo... Violência! Sem violência! Deixa eu falar, irmão, deixa eu falar. Fascistas não passarão! Não é um partido político que vai resolver esses problemas, não é. Não oprima, você está sendo opressor. Não há liberdade de manifestação. Não houve. Eu não sou a favor. Mas você oprime alguém de levantar uma bandeira. Uma violência não tem dono. A minha violência não tem dono. É discurso de quem quer a ditadura militar de volta. Mas agora que está esse tumulto, é quase todo mundo se matando aí. Mas eles não se entendem? Agora, quanto mais o tempo passa, mais grupinhos separados tem, tá ligado? E antes era um bagulho tipo, foi, todo mundo junto. Tiveram diversas pautas com as quais a gente não concordava, muitas pautas conservadoras começaram a tomar conta dos protestos. E o que a gente sempre entendeu é que a gente tinha que manter a centralidade dos protestos contra o aumento da tarifa. Agora, é natural que quando a gente tem uma mobilização popular grande e principalmente uma mobilização popular vitoriosa, que conseguiu revogar o aumento, diversas outras lutas comecem a florescer e as mais diversas pautas sejam levadas para as ruas. Há aquele grupo de jovens não politizados, né, que desaguaram nas manifestações e, de certa forma, ficaram, não digamos órfãos, mas continuam lá manifestando e correndo atrás. E há também um grupo, digamos, com mal intencionado, de direita, porque o que houve na Paulista nessa quinta-feira? Havia skinhead, havia supremacia branca, havia neonazista e pessoas de extrema direita que estavam tentando cooptar também esses jovens e esse pessoal. Então, quando ficou evidente que existia, de fato, um nível grande de descontentamento, que você tinha um direito, então, de mostrar o seu descontentamento, então aconteceu uma espécie de desrecalque. Então, todas as demandas apareceram na rua. E aí, no espectro que vai da extrema esquerda à extrema direita. Né? Eu diria, isso é muito natural. Isso é muito natural. Certo? Porque isso significa que a política volta às ruas. Peraí, vamos perguntar. Quem aqui tá no protesto por causa da passagem do ônibus? Levanta a mão. Também. Quem tá aqui por causa do resto? Renan, Sarney, sua corja, fora desse país! Meu, isso aqui tá sem direção, tá todo mundo querendo uma coisa, querendo outra. Uma é educação, outra é corrupção, outra é a PEC 37. Se todo mundo quer abordar tudo de uma vez só, não dá certo. Acho que é bem sem rumo isso aqui. Olha a bandeira, olha a bandeira! Contra essa emenda constitucional que eles querem fazer. Qual? PC 37. O que é a PEC 37? PC 37. O que é? A PEC 37 é a alteração, projeto de emenda constitucional, no qual limita a atividade de investigação aos membros da Polícia Civil e da Polícia Federal, não permitindo mais que o Ministério Público efetivamente realize a investigação policial como sendo não só o titular da ação penal, mas também aquele que detém o direito de investigação. Oh, meu Deus do céu, como é que fala?
Aí o que acontece? Eles vão para a rua. Eles vão fazer protestos, são protestos que têm um quê? Um pouco superficial. A favor da educação, saúde, contra a corrupção. Isso aqui é protesto de quem não tem formação política. Ela diz para fechar os olhos para essa roubalheira, esses criminosos, esses crimes que o governo comete. Que o governo não, que o pessoal lá da Câmara faz. E fechar os olhos mesmo para essa roubalheira. Eles querem fazer isso. É um resumo, né? Também é longo, é extenso. Cidadão brasileiro que está indignado com a porra da corrupção e vem de todos os partidos. Não respeite a Constituição do seu país! Sem partido! Sem partido! A gente está indo por um caminho perigoso, galera. A gente está indo por um caminho perigoso. Sem partido é ditadura. Sem partido é ditadura, é AI-5. É AI-5. A gente não vai policiar aqui, ó. Safado. Eles podem não gostar dos políticos, eu também não gosto, podem não gostar da Dilma, podem não gostar do Alckmin, podem não gostar do Haddad, mas, infelizmente, não se inventou ainda outra forma de fazer a intermediação entre o Estado e a sociedade que não seja pela política e pelos partidos políticos. Atenção! Abre-se nesse momento a Rede Nacional de Rádio e Televisão para o pronunciamento oficial da presidenta Dilma Rousseff. Minhas amigas e meus amigos, todos nós, brasileiras e brasileiros, estamos acompanhando com muita atenção as manifestações que ocorrem no país. Não é falta de recursos, não é falta de grana. Grana tem, inclusive, saindo do ladrão. Está aí gerando milhões e milhões de dinheiro. E quem sofre é o braço do trabalhador? Nós queremos a polícia criminosa na cadeia. Eu confio na hora que nós estamos vivendo. Em primeiro lugar, é uma bofetada em nós do tamanho que nós merecemos. Você que não aguenta mais o trânsito das avenidas de São Paulo para poder voltar para casa, vamos se somar à nossa luta. Na realidade, todo mundo tem causas de insatisfação, mas quem sente na carne, sem fazer demagogia, questões relativas ao transporte, à segurança e com maior gravidade, são as camadas pobres da periferia. Eu gosto dessa coisa da periferia, do pessoal da periferia, de dizer a periferia nunca dormiu. Porque realmente essa ideia de que dormiu e agora o Brasil acordou, dá a ideia de que todos estavam mais ou menos bem obrigados, deitados em berço esplêndido. A periferia nunca está deitada em berço esplêndido. Lógico que algumas coisas eu não gostei, como assim, o Brasil acordou, né? Porque eu faço parte do Brasil que nunca dormiu, né? E tem mais um porém, as balas não são de borracha, né? Porque eu acho que muita mãe, quando viu aquele negócio de bala de borracha no centro, falou, puta, podia ter aqui também, meu filho estaria vivo se tivesse bala de borracha, né? A periferia sempre vai pra rua. Antes disso, quase todo mês tem manifestação na estrada do Boimirim por causa do transporte. Moradia, sempre foi pra rua. É que, na verdade, o destaque é muito menor do que você chegar até a Paulista. Se fosse uma manifestação da periferia na Paulista, tenho certeza que as balas não seriam de borracha. Na periferia é complicado. Pô. Vai na porta do hospital, vai no Hospital Campolim, vai aí. 3 meses uma consulta. Uma criança hoje no 2º colegial está analfabeta, não sabe nem escrever. Entendeu? Porque às vezes pode falar assim, o cara está exagerando. Nós somos um país que morreu 55 mil pessoas no ano passado. É muita gente morrer, 50 mil pessoas assassinadas. Disciplina brasileira! O vírus do Ipiranga! Poder popular! Lutar! Poder popular! Se você tem um sistema político que se blindou contra a sociedade, que se fechou sobre si mesmo, não tem mais polarização de posições em que você veja, de fato, situação e oposição. Então, o que você tem é um descompasso entre um sistema político que funciona em base nesse acordão da governabilidade e as ruas com uma pluralidade de opiniões, de posições políticas que não vem refletido no sistema político. Nós estamos vivendo um vazio político muito forte. E pela primeira vez depois do fim da ditadura, nós temos o esgotamento de um ciclo político sem a constituição de um outro ciclo alternativo. Era muito claro
para as autoridades que nenhuma delas poderia tentar representar aquilo que estava acontecendo nas ruas. Nem o PT, nem o PSDB poderiam se arrogar a condição de representantes dos manifestantes. Estamos numa ilha azul, numa ilha iluminada, numa ilha da fantasia. Parece que nada está a ocorrer aí fora. Os meninos se anteciparam a nós. Os meninos foram para a rua demonstrar a fragilidade das instituições. Eles são democratas e estão preocupados com a fragilidade das instituições provocadas por erros nossos, por erros do Supremo, por erros do Executivo, pela incapacidade de convivermos bem dentro de regras que mostrem a independência de cada poder. Nós estamos ameaçados e a prova disso é que o povo cansado de esperar por nós, foi para as ruas. Eu não lembro em nenhuma situação da história brasileira onde você tem uma grande massa de pessoas que vão em direção ao Congresso Nacional para quebrar o Congresso Nacional e a polícia não consegue fazer mais nada a não ser desviar a massa para o outro lado para que elas taquem fogo em outra coisa. Então tacaram fogo no Palácio Itamaraty. O que a gente está vivendo hoje é uma reação, né? Tudo tem reação. Toda ação tem uma reação. Se a população está reagindo é porque eles procuraram isso. Político, em geral, com raríssimas exceções, é assim, né? Sente o cheiro da rua e corre atrás para tentar entender e atender o que a rua está pedindo, embora ele possa não concordar com nada daquilo. Que a população responde que está feliz com o país. Então a pergunta é nossa, por que então essa grande insatisfação que explode no momento atual? Mais um dia de eficiência inédita no Congresso Nacional. Manifestantes que queriam mesmo a rejeição da PEC 37, cantando agora o hino. Senadores aprovaram um projeto que transforma em hediondo o crime de corrupção. Uma pergunta. As manifestações vão começar daqui a 30 minutos, 40 minutos, aí fora. Nós vamos fechar esta casa? Vamos encerrar esta sessão? Eu posso responder no exercício da presidência que nós ficaremos aqui durante toda a noite, se necessário for, enquanto houver a manifestação. Pisa ligeiro, quem não pode com a formiga, não assai o formiga. O meu governo tem lutado junto ao Congresso Nacional para que 100% dos royalties do petróleo sejam investidos na educação. Vai destinar uma parte dos royalties para a educação, mas quem é que vai fiscalizar isso? Quem vai garantir que isso vá para a educação? A reação dos manifestantes é a reação de alguém que diz, mas que cínicos. Que cínicos, essa manifestação é contra vocês. O Congresso Nacional reconhece a legitimidade das manifestações democráticas como as havidas hoje. Pessoalmente, dei ordens à Polícia Legislativa para que não reprimisse a manifestação popular. Eu estou aqui protegido pela polícia. Isso é muito constrangedor. Mesmo nos piores momentos das revoluções por aí pelo mundo, fazia-se manifesto como esse contra o poder executivo. Nunca contra o poder legislativo nem judiciário. Onde é que nós erramos? Se eles não entenderem que o que está em jogo é a política como profissão, como negócio, eu acho que eles estão muito mal, não estão compreendendo. Aí sim o risco, porque nós vamos viver a amargura, não mais no plano só do ressentimento e da impotência, celebrando com o nosso voto e com o nosso escárnio a nossa separação disso tudo aí. Nós vamos começar a viver tensões que não encontrarão escoador, o canal. Né? Isso é muito ruim, pode produzir resultados apenas destrutivos para todos os lados.
pessoal, a proposta é irmos juntos e voltarmos juntos pacificamente para o Mineirão. Quem é a favor de irmos até o Mineirão, levante uma das mãos. There's danger here because one is attached from the outside to a certain kind of glamorous aspect of the events of the last 2 weeks. But look, it is extraordinary to us that in Brazil, of all places, part of the protest is against football. Oh, não é piada de salão, tem dinheiro para a Copa, mas não tem pra educação. Not against football, of course, right? Not even against the cult of football, but against what I would say, I would call the church of football. Em que medida a Copa das Confederações influenciou as manifestações? Ela não influenciou apenas porque a imprensa do mundo estava aqui e era uma boa vitrine para mostrar para a imprensa mundial, mas influenciou também pela impressão que a suntuosidade dos estádios causou na população brasileira. Por que eu posso fazer um estádio padrão FIFA, como é o estádio de Brasília, que é um absurdo, como você disse, é o Taj Mahal em meio a Brasília, numa cidade que sequer futebol tem, e não posso ter um hospital desse mesmo nível. Eu tenho que falar que o melhor hospital de Brasília é o aeroporto. In Europe and America, I've had various conversations over the last 2 weeks with colleagues and friends. We're all, I have to say, fixated by what's happening in Brazil and by the idea that here there may be a real mass revulsion against the turning of sport into a part of the state apparatus in this way. An overinvestment in the spectacle of sport, an overinvestment in, the image of the star, the stadium, the national team. Porque o que a gente precisa parar é com essa bobagem de dizer que seleção brasileira, futebol e política não se misturam. Porque esse é o discurso mais reacionário que é possível você fazer. Esse é o discurso que o João Avelange fez a vida inteira, com o que ele apoiava ditadores. Fosse o Videla, fosse o Médici, fosse o Geisel. Tá? Não misturo futebol com política. Aí o meu apoliticismo me permite qualquer barbaridade. Não, as coisas se misturam sempre. Você toma café da manhã de uma maneira política. Que dirá um time de futebol que é capaz de mobilizar um país. Em relação à Copa, quero esclarecer que o dinheiro do governo federal gasto com as arenas é fruto de financiamento que será devidamente pago pelas empresas e os governos que estão explorando estes estádios. É o verdadeiro presidente do país hoje que se chama FIFA. Que a FIFA chega aqui no nosso país, monta um estado dentro do nosso estado e é isso aí. Porque não dá mais enganar o povo. Chega 2014, estamos todos nós na rua dizendo: votem em mim que eu serei o seu representante na Câmara dos Deputados. Representante aonde? O que significa hediondo? Hediondo é nojento, sórdido, que dá vontade de vomitar. A corrupção mata pessoas na porta dos hospitais. A corrupção mata pessoas nas estradas. A corrupção rouba o futuro de uma geração de brasileiros. Eles nunca negaram que são bandido, cara. A gente é covarde, cara. Eu acho que a gente devia ser açoitado às 6 horas da tarde por eles, cara. Todos nós, todos os trabalhadores, todas as pessoas honestas desse país deviam se curvar para eles e apanhar, porque o que a gente deixa eles fazer, de alguma forma eu consenti que esses caras perpetuassem no poder, que esses caras deixassem o povo na miséria, de alguma forma, ou através do meu silêncio, da minha covardia. Eu acho que esses caras estão certos, cara, eles têm que roubar a gente mesmo, porque nós somos muito covardes, muito canalha. Nós somos uma sociedade hipócrita pra caralho.
A gente dá R$1 pro cara do mendigo, mas não quer saber quem transformou esse cara no mendigo, cara. É revolução, porra! Eu entendo nesse momento um dos mais importantes da nossa história. Hoje é o único toque de milhares de pessoas ocupam as ruas. A falta de lideranças bem definida é um sinal de repúdio ao velho modo de fazer política. O futebol e o esporte são símbolos de paz e convivência pacífica entre os povos. O Brasil merece e vai fazer uma grande Copa. Quando a torcida continuou cantando a capela e os jogadores ficaram perfilados e cantaram juntos, ali alguma coisa de diferente tinha acontecido. Eu até escrevi, acho que uma coluna cujo título era O Combustível do Hino. O jogo democrático é um jogo onde quem está ganhando agora pode perder daqui 5 minutos e onde ninguém pode não ganhar nada, porque os conflitos são maiores do que as soluções. Mas sim, acredito que, de uma certa forma muito peculiar, pode ser muito saudável que a gente pegue o hábito aqui de começar a reclamar das coisas. A Espanha tá tortoadinha, hein, meu caro? Quer qualidade da jogada pra Marcelo, bateu na toca pra Fred, Brosca. Ela no Brasil, também com o Marcelo, o time inteiro bem. Então o Brasil fez com que 40 milhões, isso mérito dos últimos governos, mérito da sociedade brasileira, da Constituição Democrática. Há 20 anos nós estamos avançando, isso também não se deu magicamente, mas nós temos integrado mais e mais brasileiros a uma faixa superior à miséria. Essas pessoas agora querem mais. Acho que tem esse desejo de uma sociedade para além do mercado consumidor, né? Quer dizer, hoje você pode dizer que nós reduzimos desigualdades e elas se expressam sobretudo no direito ao consumo. Agora, a escola pública continua reproduzindo desigualdades, né? O sistema de saúde continua reproduzindo desigualdades. Unlike most of Europe and America, Brazil has been through the experience of a decade of serious left governance, a serious effort by a party of the left to change the terms of engagement.
Resistir, 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 resistir. So it's obviously very important for us to see what has been achieved and what has not been achieved, right? And the depth of discontent and lack of conclusion, right? É desmerecer a sabedoria popular você achar que o povo confunde a vitória esportiva com as suas necessidades políticas. Nem no momento específico da vitória. O que não significa que os governos não tentem se apropriar. Parece que todas as ideologias, seja você conservador, ultraliberal, ultra de esquerda, anarquista, ambientalista, ruralista, ninguém está se sentindo satisfeito. Está todo mundo sentindo que o poder precisa ser profundamente reformado. Tinha quase 1 milhão de pessoas no Rio, não sei quantas mil pessoas em São Paulo, em Brasília. A gente estava muito perto, cara. Eu acho que o Brasil tem ejaculação precoce, cara. Foi lá, atirou uma. Falei, é isso aí que é revolução mesmo. Vambora, já deu. Junho provoca a necessidade de todo mundo parar para se repensar. Seja partido político, seja sindicato, seja a grande mídia, seja a polícia, seja o sistema político, todo mundo tem que parar e fazer um balanço. Acreditar! Vamos se unir e empurrar, é hora de acreditar! Brasil! Tomaram culpa! Amanhã vai ser maior, amanhã vai ser maior, amanhã vai ser maior, amanhã vai ser maior, amanhã vai ser maior. Essa história de vencer, de sonhar e conquistar. Eu digo que é pra você. Essa história de vencer, de sonhar e conquistar. Eles querem forjar heróis pra manter o povo sem voz. É o soco no queixo, lapada no beiço. Tambor de crioula merece respeito. Duro é saber que o país que almejo já foi vendido por um baixo preço. Então façam das flores navalhas, que farei das canções baionetas. A verdade é o todo e o todo é o povo. Meu povo é sofrido e não foge da luta, pois em casa de menino de rua, o último a dormir apaga a lua. Vai que eu quero encontrar este lugar e possa dizer valeu a pena essa porra viver. Vai que eu quero encontrar este lugar e possa dizer valeu a pena essa porra viver. Vai ser assim, Senhor. Vai ser